Grupo de heróis é convocado de outro mundo e são recebidos por uma princesa. Eles têm seus poderes avaliados e todos são dotados de habilidades únicas, como a técnica da espada sagrada e a capacidade de usar todos os tipos de magia. Nós então conhecemos Mukata, e quando ele é avaliado, ele tem uma habilidade estranha de supermercado online. Mukata fica chocado ao ouvir isso, pensando que sua habilidade é inútil, e se pergunta se ele tem algo mais, mas é informado que essa é sua única habilidade única. Ele fica devastado e se pergunta por que todos os outros receberam habilidades tão poderosas. Apesar disso, ele é informado de que ainda precisará ter uma audiência com o rei. Os heróis têm uma audiência com o rei, e ele explica que o reino deles tem sido atacado pelo Rei Demônio. Ele pede a ajuda deles, e os 3 heróis rapidamente se oferecem para ajudar. Mukata, por outro lado, decide que não está feito para ser um herói, pensando que só atrapalharia, e diz que só quer ter uma vida simples. Ele acaba saindo, e eles até o mandam embora com 20 moedas de ouro. Na cidade, ele começa a chamar a atenção das pessoas com suas roupas estranhas, então rapidamente compra uma roupa nova. Ele anda por aí, tentando aprender sobre este mundo, e acaba conseguindo um quarto na hospedaria. Ele fica aliviado por ter decidido não ser um herói, achando o rei suspeito pelo quão luxuoso eles pareciam, e decide que deve deixar o reino assim que puder. Mukata verifica suas estatísticas e vê que ele tem uma habilidade de armazenamento de itens e uma habilidade de avaliação. Ele tenta chamar sua habilidade de mercearia online, mas nada acontece. Ele se pergunta como sua habilidade funciona e acaba tocando nela, o que traz uma página para sua loja online. Mukata tenta usá-la, pedindo água e comida. Ele tenta fazer o checkout, mas pede dinheiro, e ele descobre que pode depositar suas moedas na tela. Depois de confirmar seu pedido, um pacote aparece instantaneamente contendo seus itens, e Mukata fica feliz que sua habilidade é realmente útil. Ele acaba descobrindo que uma moeda de ouro vale cerca de $100, e as 20 moedas de ouro que ele recebeu seriam suficientes para uma família viver por 3 meses. No dia seguinte, Mukata encontra uma carona para sair do reino. No caminho, ele conhece um comerciante e, após conversar com ele, descobre que sua habilidade de armazenamento de itens é na verdade super rara, com apenas uma em cada 1000 pessoas tendo acesso a essa habilidade. Ao ouvir isso, Mukata pergunta sobre a habilidade de avaliação, e o homem revela que ela é ainda mais rara, porque apenas heróis invocados de outro mundo podem possuir essa habilidade. Mukata fica nervoso ao ouvir isso e tenta não parecer suspeito. O homem pergunta para onde ele está indo e Mukata diz que está tentando chegar ao próximo reino. O homem diz a ele que sair é uma decisão inteligente porque o reino está caminhando para a destruição e há rumores de que as fronteiras estão prestes a fechar. Mukata fica chocado ao ouvir isso e no final a carruagem deles acaba sendo suspensa. Na taverna local, Mukata descobre que os serviços de carruagem foram interrompidos para que as pessoas não possam fugir para os países vizinhos, porque se as pessoas fugirem, o exército do reino diminuiria em tamanho. Então os homens sugerem que eles devem sair enquanto ainda podem. Mukata se pergunta como sair, preocupado com os monstros que pode encontrar. Ele acaba indo para o Guilda dos Aventureiros e faz um pedido de escolta para sair do reino. O atendente diz que, como ele está a pé, levaria alguns dias, então o custo seria de 8 moedas de ouro. Mukata fica alarmado com o preço, mas vendo que não tem outras opções, ele concorda com o preço. O funcionário chama um aventureiro, e conhecemos Werner, um aventureiro de nível C. Eles negociam a missão e Mukata se oferece para fornecer comida durante a jornada, chegando a um acordo. Eles se preparam para partir no dia seguinte, e Werner apresenta o resto de seu grupo. Tem o Vincent, o espadachim, a Rita, a exploradora, o Ramon, o mago e a Franca, a curandeira. Eles seguem seu caminho e logo param para uma pausa. Mukata vai preparar alguma comida, tirando um fogão de seu armazenamento. 2, 3, 4. Vincent está surpreso ao ver a habilidade de armazenamento e Rita está impressionada com o fogão mágico dele. Vemos em um flashback em uma loja, o lojista tenta lhe vender um fogão mágico por 50 moedas de ouro, mas ele conseguiu encontrar um fogão portátil barato em sua loja online. Ele acaba fazendo sopa e sanduíches, e quando a turma experimenta, eles ficam maravilhados. Roman acha a sopa deliciosa, mas na verdade era apenas sopa instantânea. Eles acham o pão super macio, chamando-o de o melhor pão que já provaram, e ficam contentes por terem aceitado esta missão. O grupo continua seu caminho, mas é atacado por alguns monstros. Werner e Vincent conseguem derrotá-los rapidamente, mas Mukata fica surpreso com a cena. Enquanto se recuperam, Rita informa que há um javali vermelho à frente. Eles discutem como lidar com isso, mas ele aparece de repente e Mukata fica chocado com o tamanho.
Werner diz para ele se proteger e eles avançam para a batalha contra o Javali. O Javali é derrotado e Mukata fica impressionado com a força deles. Eles acabam esfolando o Javali pela pele e chifres, mas há muita carne para carregar, então Mukata sugere colocar a carne em seu armazenamento. Eles decidem parar para jantar e o grupo está ansioso para comer a comida dele. Eles se aglomeram ao redor dele para assistir, mas Mukata fica preocupado, dizendo que fica envergonhado. Mas, na verdade, ele não quer revelar sua habilidade especial. Ele começa a cozinhar combinando bacon, repolho, batatas e até adicionando salsichas para criar um ensopado delicioso. Ele distribui as tigelas para todos, e enquanto comem, Mukata se pergunta se não é do gosto deles. Mas logo estão se empanturrando e todos pedem mais. Mukata fica surpreso que eles gostem tanto, e Roman revela que normalmente comem carne seca e pães duros quando estão viajando. Rita até sente seu corpo em melhor forma graças à refeição. Mukata acha isso um pouco estranho e decide usar sua habilidade de avaliação. Ele fica chocado ao ver que Rita tem estatísticas melhoradas, e quando avalia a comida, percebe que ela concede um bônus. Mukata começa a ficar preocupado, pensando que se alguém descobrisse, ele poderia estar em perigo. Então, ele está determinado a manter isso em segredo, mas há uma fera que os observa dos arbustos. O grupo continua sua jornada. Faltando poucos dias para o próximo reino, eles montam acampamento em uma floresta, e Mukata decide cozinhar um pouco da carne de javali para o jantar. Ele começa a preparar a carne, cortando-a em pedaços, e usa um molho especial de sua loja para temperá-la. Quando ele começa a cozinhar, os outros ficam maravilhados com o cheiro, e isso até atrai a atenção da besta. Quando Mukata termina, os outros olham maravilhados. Ao experimentá-lo, ficam imediatamente impressionados, nunca tendo provado algo assim antes. Todos elogiam Mukata, mas ele apenas agradece ao seu molho secreto. Enquanto Mukata discute seu método de cozimento, seus rostos de repente se transformam em medo e a besta emerge por trás dele. Eles ficam chocados ao ver um Fenrir e ele fala com eles, exigindo um pouco da carne. Mukata rapidamente oferece um prato e ele come tudo de uma só vez. Pede mais, e Mukata pede para esperar enquanto faz mais. A besta concorda e Mukata prepara rapidamente mais carne. Ele tem um prato enorme, mas a besta devora tudo e pede mais. Mukata continua cozinhando enquanto a besta continua comendo e pedindo mais. Depois de cozinhar várias vezes, a fera finalmente fica satisfeita. A fera fica impressionada que Mukata conseguiu satisfazê-la e decide formar um contrato de familiar com ele. Mukata acha que é uma má ideia e tenta recusar, mas a fera lhe dá um olhar intenso e ele simplesmente não consegue recusar. Seus amigos o incentivam e ele relutantemente concorda. A cabeça da besta começa a brilhar e os dois formam o contrato. Com isso, a besta diz a Mukata que agora ele é responsável por cuidar dele, esperando 3 refeições por dia. E Mukata fica chocado com o que se meteu. Como parte do contrato, a besta pede para lhe dar um nome. Mukata tenta pensar, inventando nomes comuns de cachorro, mas a fera não se impressiona. Vendo que é um Fenrir, Mukata sugere Fel, e a fera concorda. Enquanto o grupo continua, as pessoas os evitam, e Werner se preocupa que eles não consigam passar pela fronteira. Rita explica que há uma lenda onde um Fenrir destruiu um país inteiro, e Franca diz que isso definitivamente aconteceu. Mukata começa a se preocupar, mas Fel diz a ele que destruirá qualquer um que mexa com eles, mas isso os deixa ainda mais nervosos. Mukata vai preparar a comida, percebe que está sem carne. Quando Fel exige ter carne, Mukata diz: ele come demais, e diz a ele para pegar sua própria comida. Fel concorda com isso e vai para a floresta, deixando o resto do grupo surpreso por ele já poder comandar a fera. Ele usa molho teriyaki para dar sabor. Ele serve a turma, e Fel se pergunta sobre sua parte. Mukata diz a ele que, como ele come muito, ele precisará esperar até o fim, que pode destruir um país. Mas Mukata diz a Fel para não causar problemas, e Fel afirma que só destruirá aqueles que os prejudicarem. Os soldados ficam impressionados por ele poder falar, e o comandante acaba concordando em deixá-los entrar. Ao entrar, o grupo mostra suas cartas de guilda, mas Mukata não tem uma, então ele é obrigado a pagar para entrar. Eles finalmente entram, e Werner avisa, mas diz que não vai ficar por muito tempo, planejando continuar viajando e ganhando dinheiro usando sua habilidade única de loja. Werner sugere que seria útil se juntar a uma guilda, e Mukata considera a guilda de mercadores. No entanto, Vincent aponta que a Guilda dos Aventureiros poderia ajudar com a pele e compra dos materiais das feras que Fel caça. Então Mukata luta para decidir. Mas Franca diz que, embora não seja comum, é possível se registrar nas duas guildas. O grupo segue para a cidade.
e Mukata como um lendário domador de feras. Mukata não quer ir e tenta recusá-lo, mas o homem insiste que ele o acompanhe. No entanto, quando Fel se aproxima, ele ameaça o homem, que foge aterrorizado. Werner se preocupa em fazer um inimigo, mas Fel diz que pode lidar com qualquer coisa que eles joguem contra eles. Vincent sugere que eles precisariam de um dragão para enfrentar Fel. Mukata fica chocado ao saber que existem dragões, e Fel concorda que um dragão seria a única coisa que poderia igualá-lo, dizendo que uma vez lutou contra um há 400 anos. Werner faz Mukata assinar o trabalho deles, e Mukata fica surpreso por ele entender o idioma, pensando que deve ser uma habilidade que os heróis têm quando são invocados. O grupo agradece a ele por toda a comida deliciosa, e o grupo segue seus próprios caminhos. Mukata vai para a guilda dos mercadores, e as pessoas ao redor tentam evitá-lo. Ao entrar, todos voltam. Mukata pede para se juntar à guilda, e o atendente explica que existem 5 níveis de comerciantes, que determinam o nível de taxas e impostos. Ela oferece a ele o nível de ferro e entrega seu cartão da guilda. 2, 3, 4. Mais tarde, Mukata descobre que feras não são permitidas na pousada, mas Fel está mais interessado no que tem para o jantar. Mukata começa a preparar a carne, mas de repente sente vontade de comer arroz, então ele pega outro fogão de sua loja. Enquanto ele cozinha, Fel observa ansiosamente. Ele finaliza com um molho, e Fel devora, achando delicioso. Mukata dá a ele outro bife, mas Fel percebe uma mudança no sabor. Mukata revela que tem molhos diferentes, e Fel fica impressionado que a mesma carne pode ter um gosto completamente diferente. Mas no final, Fel realmente gosta do sabor de alho. Mukata cozinha para si mesmo, fazendo uma deliciosa tigela de carne e fica impressionado. Quando Mukata vai descansar à noite, em seguida, ele vai para o Sindicato dos Aventureiros, e a atmosfera é completamente diferente. Ele diz ao atendente que quer se juntar, mas ela está desinteressada e apenas lhe entrega um formulário. Depois de preenchê-lo, ela joga seu cartão para ele, dizendo que ele começa no rank G, e ele se pergunta se poderia ter uma explicação sobre o sindicato. A garota suspira e explica que os aventureiros são classificados de ranking G a S. Ele pode aceitar missões até um nível acima de seu ranking, e a guilda não se responsabiliza por ferimentos ou morte. Mukata verifica o quadro de empregos e encontra uma missão fácil de coleta de ervas para começar. No dia seguinte, Mukata começa a se preparar para partir em sua missão, mas Fel o encara e exige que é hora do café da manhã. Os dois chegam aos campos, mas Fel diz que ainda está com fome. Não havia ingredientes suficientes, então Mukata diz a ele que deveria ir caçar novamente. Fel concorda, mas se preocupa com a segurança de Mukata se não estiver por perto, dizendo que pode sentir que há monstros por aí. Fel diz para ele não se preocupar, lançando uma barreira protetora nele. Ele sai correndo, dizendo a Mukata para preparar o almoço para ele. Mukata começa sua jornada, em busca de suas ervas, mas é uma tarefa fácil para ele, porque ele pode usar sua habilidade de avaliação no campo para encontrar facilmente as ervas certas. Ele consegue completar a missão facilmente, e até se pergunta se receberá uma recompensa maior por coletar mais do que a quantidade solicitada. Com a missão completa, ele decide começar a preparar o almoço. Como ele está sem carne, ele decide fazer uma refeição barata que pode comprar na loja dele, que acaba sendo espaguete. Enquanto ele está preparando a refeição, Fel volta com um pássaro de pedra, dizendo que gostou do teriyaki do outro dia. Ele diz que caçou outros monstros também, mas não conseguiu trazer todos de uma vez. Mas Mukata diz a ele que podem pegar mais tarde. Mukata termina de preparar o macarrão, mas se lembra do ingrediente final, pegando um pouco de queijo parmesão. Fel acha o macarrão estranho, mas Mukata explica que é comida de seu próprio mundo. Quando Fel experimenta, ele fica agradavelmente surpreso, aproveitando mesmo que não tenha tanta carne. Mukata diz a ele para experimentar o pó de queijo, e Fel fica surpreso com o sabor mais rico. Fel acaba fazendo uma bagunça, espalhando um molho por todo o corpo enquanto Mukata ri da cena. Mukata fica de repente chocado quando vê a montanha de monstros que Fel caçou. Há todos os tipos de monstros, e Mukata começa a colocá-los em seu armazenamento. Ele se pergunta se tudo é comestível quando reconhece um orc, mas Fel diz a ele que os orcs são considerados iguarias, basicamente apenas tratando-os como porcos ambulantes. Com todos os monstros guardados, é hora de voltar à cidade. Mukata vai para a guilda dos aventureiros e entrega as ervas. A garota fica surpresa por ele ter tantas, dizendo que ele deve ter tido sorte, e paga-lhe 9 pratas pelas ervas. Mukata então pergunta sobre vender monstros, surpreendendo a garota, mas ele aponta para Fel e a garota fica espantada ao vê-lo. Ela rapidamente recupera a compostura e o direciona para o açougueiro da guilda.
Mukata retira um orc e o homem se preocupa com o espaço. Então eles vão para a parte de trás. O açougueiro diz a Mukata que ouviu falar dele pelos rumores na cidade. Mukata tira a montanha de monstros, chocando o homem com a quantidade, e que também há alguns monstros de rank A. Mukata pede para ele esfolar todos os monstros, dizendo que vai vender todos os materiais, exceto a carne. Com tantos monstros, o açougueiro diz para ele voltar no dia seguinte. Mukata pede para ele esfolar um dos monstros para que possam ter algo para o jantar. Então o homem prepara um dos orcs para ele. Mukata começa a preparar o jantar e descobrimos que sua habilidade de armazenamento pode evitar que a comida estrague. Ele corta a carne de orc, passa na farinha e frita. Ele termina com algum molho que sobrou daquele almoço. Fel devora a comida, dizendo que a carne de orc é muito mais macia do que a carne de javali comum. Mukata se sente incomodado com a imagem do orc, mas quando prova, fica agradavelmente surpreso, aprendendo a não julgar as coisas antes de experimentá-las. Na manhã seguinte, Mukata volta ao açougue. Há uma montanha de carne e o homem entrega a ele o ouro por todos os materiais. Ele recebe 202 ouros e Mukata fica chocado com a quantia de dinheiro. O homem lhe diz que ele não pode ser tão ignorante, ensinando-o sobre o valor de certos materiais, como testículos de orc, que são bons para a força, e presas de javali que podem ser usadas para artesanato. O homem também lhe entrega algumas pedras demoníacas, que contêm poderes mágicos e são deixadas pelos monstros de classificação A. O homem lhe diz que as pessoas na cidade têm falado sobre ele, discutindo se Fel é realmente um Fenrir ou apenas um grande lobo. Enquanto Mukata caminha pela cidade, ele pode ouvir as pessoas debatendo. Ele acha que é hora de ir embora e diz a Fel que não deveriam ficar no mesmo lugar por muito tempo. Fel diz que não se importa, mas que está com fome novamente depois de ver a montanha de carne. Os dois saem da cidade e encontram um lugar para acampar. Enquanto Mukata vai preparar o jantar, ele decide oferecer um banquete a Fel, já que ele lhe fez ganhar tanto dinheiro. Ele abre sua loja, mostrando a Fel todas as carnes de seu mundo, e de repente pensa que está chovendo, mas na verdade é só Fel babando ao ver as opções. Mukata pede um monte de comida e cria uma travessa de carnes mistas de seu mundo. Fel fica maravilhado com as diferentes texturas e sabores, nunca tendo comido tais alimentos antes. Mukata segue com o prato principal, cozinhando um pouco de wagyu preto japonês, mas Fel fica desapontado com seu tamanho pequeno. No entanto, quando ele prova, fica instantaneamente impressionado, e Mukata lhe diz que é de uma vaca que foi especialmente criada. Após o banquete, Fel está energizado, dizendo que poderia até derrotar um dragão. Mukata fica preocupado ao ouvir isso, e usa sua habilidade de avaliação nele. Ele fica chocado ao ver que Fel tem um mago. Um aumento massivo em todas as suas estatísticas. Com toda a sua energia, Fel decide ir caçar, mas Mukata se preocupa em ficar sozinho. Fel lança sua barreira nele, dizendo que seria suficiente para até mesmo parar o sopro de um dragão. Fel corre e Mukata é deixado para trás. Confiando na barreira de Fel, ele apenas prepara sua cama e vai dormir. Fel vai em uma fúria pela floresta, derrubando um pássaro de pedra com um único golpe, usando magia de relâmpago para destruir um cervo gigante. Um monstro quimera aparece, mas Fel desencadeia um ataque de relâmpago devastador contra ele, causando uma grande explosão. De manhã, Mukata não acredita quando encontra 3 montanhas de monstros ao seu redor. Fel concorda que ele pode ter exagerado um pouco, mas se vangloria de ter derrotado a quimera com um único ataque, quando normalmente teria dificuldade contra ela. Vendo os efeitos do wagyu preto, Mukata não tem escolha a não ser bani-lo do seu menu. Enquanto fazem uma pausa para o almoço, Mukata se pergunta se Fel usa magia ao caçar monstros. Fel revela que é particularmente bom com magia do vento, tendo sido abençoado pela deusa do vento. Mukata fica maravilhado ao ver magia pela primeira vez e se pergunta se é possível para ele também usar magia. Fel diz que deve ser possível se ele tiver poder mágico, então ele verifica suas estatísticas e descobre que deve ser capaz de usar magia. Ele pede instruções a Fel, mas Fel apenas diz que ele precisa pensar sobre isso. Mukata acha que isso significa imaginar e tenta usar uma bola de fogo, mas nada acontece e ele fica envergonhado. Fel mostra a ele como a mana flui dentro de seu corpo, e após um tempo ele consegue lançar uma bola de fogo, embora seja bem fraca. Fel comenta sobre seu método de treinamento, sugerindo que ele deveria ganhar experiência lutando contra monstros. Mukata está preocupado em se machucar, mas Fel fica irritado e o carrega. Eles acabam encontrando alguns goblins, mas há uma aldeia inteira deles. Mukata está preocupado que há muitos, mas vendo que ele é um covarde, Fel uiva e chama a atenção de todos os goblins.
Eles começam a ser perseguidos e Fel diz a ele que agora ele não tem escolha a não ser lutar. Ele sai para encontrar o chefe dos Goblins e Mukata fica sozinho. Mukata ataca usando sua bola de fogo, mas ao tentar correr, ele tropeça. Quando um Goblin pula em cima dele, ele é protegido pela barreira de Fel. Ele continua lançando suas bolas de fogo e eventualmente lança uma que é bastante poderosa. Ele desmaia após usar toda sua mana, mas Fel reaparece para terminar as coisas. Quando ele acorda, ele tem trauma da experiência, mas Fel diz que ele deve agradecê-lo por ajudá-lo a usar magia, e até diz que ele subiu de nível. Quando Mukata verifica, ele descobre que até ganhou a habilidade de magia de fogo. Como parabéns, Fel trouxe o Rei dos Goblins. Embora não seja comestível, ele o trouxe de volta porque contém uma pedra mágica. Visto que pedras mágicas podem ser trocadas por muito dinheiro, Fel acha que deveria ser recompensado com outro banquete, especialmente querendo o bife wagyu novamente. Mas Mukata recusa o pedido. Mukata está tonto por falta de mana, então decide apenas comprar alguma comida em vez de cozinhar. É uma variedade de doces, mas Fel quer comer carne. Mukata insiste que está muito cansado, então Fel se contenta com o pão. Apesar de não ser carne, ele acha que está bom e até pede mais. Mukata diz que se ele comer muitos doces, pode ter cáries ou diabetes, mas Fel diz que isso é impossível. Como ele é abençoado pela deusa do vento, ele é imune a qualquer doença e outros males. Fel se gaba de ser abençoado, e Mukata acha que não é justo, já que ele já é tão forte. Mukata implora para ser abençoado também, e vemos que a deusa parece estar observando. Há uma confusão na cidade vizinha. Quando Mukata se aproxima com Fel, ele rapidamente mostra seu cartão de guilda, dizendo que Fel é seu grande lobo familiar. Quando Fel tenta corrigi-los, Mukata continua a chamá-lo de grande lobo para atrair menos atenção. Fel de repente começa a falar telepaticamente com ele, irritado por ser chamado de grande lobo. 3, 2, 1... O guarda o adverte que ele será responsabilizado por problemas que Fel causar. Quando entram na cidade, Mukata sugere que precisam encontrar um mapa para saber para onde estão indo. Mukata visita uma taverna. Há um grupo de aventureiros barulhentos e Mukata se aproxima de um grupo para fazer perguntas. Ele pede uma rodada de bebidas para a mesa, e eles conversam alegremente com ele. Eles contam a ele sobre os diferentes reinos, e quando ele menciona que não tem um mapa, os homens revelam que tem um mapa que foi passado por um aventureiro mais velho. Eles mostram para ele e dizem que, como já o memorizaram, oferecem vendê-lo por uma moeda de ouro. Mukata concorda em comprá-lo, e eles se separam. Depois que os homens saíram, os outros aventureiros riram dele, revelando que ele foi enganado porque o mapa é apenas um item comum que pode ser comprado por uma prata na guilda. Fel o consola, dizendo que eles ganharão mais dinheiro, e Mukata decide ir para o leste, para o país próximo ao mar. Mas Fel está mais interessado nos frutos do mar que eles vão comer. Enquanto isso, a deusa do vento, Ninri, observa Fel e está curiosa sobre Mukata, que conseguiu formar um contrato com ele. Ao ver todos os doces que eles estão comendo, ela deseja provar alguns para si mesma, mas sabe que não pode simplesmente intervir no mundo. No entanto, o pensamento disso é demais, e isso a deixa louca. O par voa pela floresta até que Fel para. Fel acha estranho estar coberto de ferimentos, mas Mukata diz que é porque ele correu tão rápido pela floresta. Ele se pergunta se chegaram ao mar, mas Fel diz que parou em um lago porque estava com desejo de comer peixe. Mukata se pergunta como podem pescar sem uma vara, mas Fel usa sua magia de raio no lago, e todos os peixes flutuam para a superfície. Mukata começa a coletar os peixes, encontrando algumas trutas, e se pergunta se são iguais aos peixes da terra. Fel diz para ele pegar o peixe rosa, dizendo que faz sua língua formigar. Mukata acha a cor suspeita, e quando ele avalia, descobre que é um peixe venenoso. Ele joga de volta e se recusa a cozinhar, não querendo misturar veneno com sua comida. Então Fel não tem escolha a não ser concordar. Ele acende um fogo, e enquanto compra alguns outros ingredientes, Fel continua insistindo para ele comprar carne, mas Mukata continua recusando. Mukata começa a preparar o peixe, agradecendo a uma série de vídeos que assistiu sobre como cozinhar peixe. Ele limpa o peixe cuidadosamente. Depois de espetá-los e passar sal, ele os coloca no fogo para grelhar. Ele acaba cozinhando vários pratos de peixe, e quando provam a comida, ficam impressionados. Fel devora a comida, e Mukata até abre uma cerveja para acompanhar o peixe. Eles acabam completamente cheios. Mukata fica assustado quando de repente encontra um slime azul. Fel diz para ele não ter medo, já que é muito fraco. Mukata o cutuca, sentindo que é meio como gelatina, e o slime dá um toque de mão nele.
Ele verifica suas estatísticas e é super fraco, nascido há apenas 3 dias. Ele sobe e desce e Mukata se pergunta se está com fome, mas ele está sem comida. O slime acaba comendo uma garrafa e Fel diz que slimes podem até comer pedras. Ele começa a comer outros lixos, mas quando pega a frigideira, Mukata rapidamente o impede. No entanto, no fim, Mukata fica feliz por ele ter comido todo o lixo. E o slime parece feliz por ser elogiado. Ele começa a acariciá-lo e Fel diz que ele se tornou seu familiar. Mukata está confuso porque ele não fez um contrato. Fel diz que só aceitar os sentimentos foi suficiente, e quando ele verifica seu status, tornou-se seu familiar. Fel diz para ele nomeá-lo, e Mukata acaba chamando-o de Sui. Alguns dias depois, Mukata começa a tentar aprender magia da terra, mas ele tem dificuldade até para lançar uma pedrinha. Fel sugere que ele precisa de mais experiência prática, mas Mukata ainda está traumatizado por ter sido perseguido pelos goblins e recusa absolutamente. Mukata faz uma pausa, e Sui tenta comer sua garrafa. Mukata percebe que está crescendo e já está no nível 8. Ele se pergunta se comer itens do outro mundo trará benefícios assim como a comida traz. Fel começa a sentir fome novamente, e Mukata faz uma tigela de carne de orc para ele, e até faz uma tigela para Sui. Mukata desfruta de uma tigela para si mesmo, mas Fel rapidamente pede mais, e até Sui pede mais. Após o jantar, Sui ajuda a lavar a louça, dissolvendo apenas os restos de comida, e Mukata agradece por sua ajuda. Ele decide comer sobremesa junto com a primeira refeição de Sui, e eles servem dorayaki, que é um doce com recheio de feijão vermelho doce. Sui parece realmente gostar disso, e Mukata está feliz. De manhã, Fel recebe uma mensagem da deusa, e quando Mukata acorda, ele compartilha a mensagem que recebeu. Ele diz que a deusa do vento, Ninhui, está disposta a abençoá-lo, mas há algumas condições. Ele diz que precisaria rezar e oferecer doces do outro mundo uma vez por semana. Fel continua dizendo a ele que seria impossível dar-lhe uma bênção completa, então ele receberia apenas uma bênção menor, mas ainda assim seria o suficiente para torná-lo imune a todos os males de status e até mesmo aumentar sua magia. Mukata acha que é um ótimo negócio e decide aceitá-lo instantaneamente. Ele se pergunta como pode rezar e fazer suas oferendas, mas Fel diz que ele pode usar qualquer coisa como altar, até mesmo uma pedra no chão, contanto que seus sentimentos sejam transmitidos. Para a primeira oferenda, Fel diz que quer o dorayaki, bem como pães de creme e de melão. Mukata não consegue acreditar que ela está exigindo itens específicos, mas acaba preparando-os e oferecendo-os à deusa. Os itens desaparecem e ele recebe a bênção. Enquanto isso, Ninhui pega os doces e não consegue acreditar em quão macios e doces eles são. Ela rapidamente os devora e fica triste quando acabam. Ela experimenta um pouco de café que a Mukata enviou e descobre que o amargor combina perfeitamente com os doces. Ela alcança os outros doces, mas pensa que deve saboreá-los. Mas no final, ela não consegue se controlar e simplesmente devora ambos. Com o treinamento de Mukata, ele consegue lançar uma pedra maior com muito mais velocidade e força graças à sua bênção. Sui também subiu de nível para o nível 13, e Mukata se pergunta se ela poderá evoluir eventualmente. Ele continua praticando, mas fica cansado quando fica sem mana. Ele come um pouco de chocolate para se recuperar e até dá um pouco para Sui. Ele espera por Fel, que parecia ter ido investigar algo, mas quando ele retorna, percebe que eles estavam comendo sem ele. Mukata mostra a ele o chocolate que comeu para se recuperar, e Fel de repente afirma estar cansado de correr. Mukata não acredita, mas Fel diz a ele que está cansado de carregá-lo todos os dias, então Mukata tem que pedir mais para ele. Enquanto ele come, Mukata recebe uma mensagem de Ninhui. Ela chama isso de uma mensagem divina, mas também quer um pouco de chocolate. Mukata menciona como não faz uma semana desde sua última oferta, mas Ninhui insiste nisso. Mukata relutantemente envia a ela o chocolate e Fel de repente decide que é hora de ir. Mukata pergunta se eles estão com pressa, e Fel tem uma expressão suspeita no rosto, e eles acabam na entrada de uma masmorra. Mukata está confuso sobre o motivo de estarem lá, mas Fel lhe diz que estão lá para ganhar experiência. Assim como quando ele aprendeu magia de fogo, teve que lutar contra goblins. Mukata tenta escapar, mas Fel o puxa de volta. Olhando para a masmorra, Mukata está aterrorizado, querendo ir embora. Fel lhe diz que já explorou a masmorra e que há apenas monstros fracos lá dentro. Mas Mukata não acredita nele. Fel insiste neste método porque o próprio treinamento de Mukata não produziu muitos resultados. Ele diz para não se preocupar, pois ele o protegerá com sua barreira, mas avisa que um dia pode não estar lá, então ele precisará ser capaz de se defender. Mukata acaba concordando, mas decide que precisa se preparar antes de entrar.
Ele prepara um banquete com todos os tipos de comida da sua loja. Fel fica curioso sobre o que ele está fazendo, e Mukata revela que a comida do outro mundo dá aumentos temporários, lembrando Fel de como ele se sentiu mais forte após comer o bife Wagyu. Como ele não sabe quais alimentos aumentam quais estatísticas, ele se prepara para comer um pouco de tudo e depois dar as sobras para ele e Sui. Ele começa a comer, experimentando cada um dos pratos, e Fel pode sentir que suas estatísticas estão aumentando. Ele dá um pouco da comida para Sui e ele come o prato inteiro. Fel se pergunta se o lixo que Sui come também dá um buff, mas Mukata revela que o lixo na verdade ajuda Sui a subir de nível. Mukata termina com uma sobremesa e acaba completamente cheio. Quando ele verifica seus status, ele pode ver que todos os seus status aumentaram cerca de 20%, e os status de Sui e Fel também aumentaram cerca da mesma quantidade. Fel sugere que estão prontos para ir, mas Mukata ainda está um pouco preocupado. Eles começam a entrar, mas Mukata faz questão de lembrar Fel de lançar sua barreira. Eles andam devagar e Fel começa a empurrá-lo. Fel acaba empurrando-o e ele encontra um Slime. Ele se sente mal por atacar um Slime, mas Sui cospe ácido e o elimina. Fel elogia seu ataque e pensa que Sui pode até ser único. Mais Slimes se aproximam, e Mukata usa seu feitiço de bala de pedra, e Sui elimina o outro. Fel avisa sobre os coelhos com chifres que estão vindo a seguir, e eles logo avançam em sua direção. E ele entra em pânico e balança sua espada descontroladamente. Conforme avançam, Mukata se pergunta por que estão sendo atacados, já que normalmente os monstros têm muito medo de se aproximar de Fel. Mas Fel diz a ele que masmorras são diferentes, e os monstros dentro delas atacarão de qualquer forma. Eles encontram kobolds no próximo nível. Mukata usa sua bala de pedra e consegue derrotar ambos os kobolds. Mukata fica orgulhoso de si mesmo, mas Fel diz que ele ainda tem mais a aprender, e Mukata fica animado para ficar ainda mais forte. Eles vão para o último andar da masmorra, e Fel menciona que deve haver cerca de 10 kobolds, mas Mukata fica chocado ao ver que há bem mais do que isso. Ele quer desistir, mas Fel o arrasta de volta. Fel diz a ele que junto com Sui, ele pode derrotá-los. Mukata não acredita nele, mas Sui está empolgado. Fel acaba expulsando-o e todos os kobolds se viram para ele. Mukata está apavorado e os kobolds avançam contra ele, mas ele é protegido pela barreira de Fel. Sui ataca com seu ácido e Mukata começa a atacar com sua magia de terra. Ele derruba alguns deles, mas mais avançam contra ele, e ele começa a lançar pedras com as duas mãos. Juntos com Sui, eles conseguem derrotar a maioria dos kobolds. Os kobolds restantes correm, mas são derrotados quando o Rei Kobold aparece. Mukata fica apavorado, mal conseguindo desviar de seu ataque. Ele corre e dispara suas balas de pedra, mas elas parecem apenas ricochetear no rei. Ele atira rapidamente com as duas mãos, mas isso tem pouco efeito sobre a besta. Fel menciona que sua barreira pode não ser suficiente para bloquear os ataques, então ele incentiva Mukata a não ser atingido. Enquanto o Rei Kobold se prepara para atacar, Mukata lança uma impressionante explosão de pedra que acerta a cabeça da besta. Apesar de ferido, a criatura se levanta novamente. Quando Mukata tenta atacar, ele fica sem mana. A criatura ataca-o, mas sua barreira ativa. Fel revela que mentiu, dizendo que sua barreira nunca quebraria com um ataque tão fraco. Enquanto a besta luta contra a barreira, Sui vem ao resgate, atacando com seu ácido e derrotando o Rei Kobold. A fera é reduzida a um monte de gosma, e Sui começa a brilhar, mas Mukata acaba desmaiando. Fel o carrega para fora da masmorra, e Sui se preocupa com ele. Fel percebe que Sui de repente pode falar. Sui mal pode esperar para conversar com Mukata, e se pergunta quando ele vai acordar. Fel diz que eles podem conversar enquanto esperam, e Sui alegremente o chama de tio Fel. Fel fica irritado por ser chamado de tio, mas Sui menciona como ele é grande e forte e está sempre cuidando deles, então o vê como um tio. Fel fica orgulhoso por um momento, mas logo volta a si e recusa ser chamado de tio. Ele sai para pegar um lanche, mas volta rapidamente para lembrar Sui de ficar em sua barreira, e Sui insiste que ele é o tio Fel. Quando Mukata acorda, ele entra em pânico, mas logo percebe que está do lado de fora. Sui o conforta e começa a falar com ele, e Mukata fica chocado ao ouvi-lo falar. Sui explica que depois de derrotarem o rei, ele começou a falar. Ele o chama de mestre, e Mukata o acha ainda mais adorável. Ele verifica os status de Sui e vê que ele subiu de nível, e até adquiriu a habilidade Tiro Ácido. Ele verifica seus próprios status e descobre que subiu 4 níveis, e agora possui a habilidade Magia da Terra. Fel retorna, e Mukata se pergunta onde ele foi.
Fel menciona que desmaiou por um tempo e ficou com fome, então foi procurar comida, mas diz que prefere a própria comida, então pede algo para comer como recompensa por ajudar Mukata a aprender magia da terra. Mukata está chateado por ele ter mentido sobre quebrar a barreira, mas Fel argumenta que foi apenas para ajudá-lo. Mukata cede e decide fazer um pouco de comida. Ele prepara alguns ovos e algumas sobras de pássaro de pedra, combinando-os para criar um prato delicioso. Fel devora imediatamente, maravilhado com o uso de ovos, e Sui também acha delicioso. Após a refeição, Mukata se pergunta se Fel conversou com Sui, e Sui menciona como ele conversou muito com o tio Fel enquanto ele estava dormindo. Mukata ri de Fel ser chamado de tio, e Fel fica bravo, lembrando Sui de não chamá-lo de tio. Mukata continua zombando de Fel, dizendo que comparado a Sui, que tem apenas 2 semanas de idade, ele é definitivamente um tio. Sui insiste em chamá-lo de tio, mas Fel grita com ele, e Sui começa a chorar. Mukata o chama de mal, e Fel não tem escolha, a não ser deixar Sui continuar chamando-o de tio Fel. Enquanto viajam, Fel menciona que vão passar pelo território de Orthros e de Grifos. Humanos normalmente contornariam essas áreas para evitá-las, mas Fel insiste em ir direto. Mukata fica chocado ao saber disso e fica preocupado com a possibilidade de serem atacados. Ele se pergunta por que estão indo direto, mas Fel diz que não representam ameaça para ele. Mukata tenta convencê-lo a voltar, mas Fel diz que eles já estão no território dos Orthros. Mukata ouve as feras na floresta, e logo são abordados por um bando de Orthros que parecem ser lobos de 2 cabeças. Fel usa sua intimidação, fazendo com que os Orthros recuem, mas ainda há um que quer lutar. Fel percebe que é mais jovem e imprudente, então diz a Mukata para ficar para trás com Sui. Mukata se esconde em um arbusto e Fel tenta avisar a fera, mas ela avança sobre ele e Fel usa uma habilidade, destruindo completamente a fera com um único golpe. Os outros Orthros ficam aterrorizados e fogem. Mukata se pergunta sobre o ataque que Fel usou, e Fel explica que é uma habilidade que ele inventou há 600 anos. Enquanto ele fala sobre isso, Mukata vê o quão presunçoso ele parece, e Sui se pergunta se ele também poderia aprender a habilidade. Mukata diz que é improvável, já que ele não tem garras, mas elogia sua habilidade de bala de ácido. Ele elogia Sui, e Fel fica com ciúmes. Enquanto montam um acampamento, Mukata ainda está tenso, mas Fel diz para ele não se preocupar porque o Orthros já deve ter aprendido a lição. Fel está mais interessado no que terá para o jantar, mas Mukata ainda está preocupado, e se pergunta se configurou sua barreira corretamente. Sui chama, dizendo que está com fome, e Mukata corre até ele, dizendo que vai cozinhar algo bom para ele, e Fel percebe o quanto Mukata os trata de maneira diferente. Quando Mukata está prestes a cozinhar, ele pergunta a Fel quanto tempo levará para atravessar a floresta. Fel diz a ele que estão na metade do caminho, e Mukata fica chocado por ainda terem mais 3 semanas pela frente. Pensando que eles podem ficar sem carne, Mukata decide cozinhar uma serpente negra. Ele ouviu dizer que tem gosto de frango, então decidiu prepará-la da mesma forma. Ele organiza seus ingredientes e tira a carne dos ossos. Ele acha a carne magra, como o peito de frango, então ele a corta, marinando-a em açúcar e saquê. Ele faz um molho de pimenta com seus ingredientes especiais e depois frita tudo junto para criar seu prato. Mukata hesita em experimentar, então imagina que é frango. Enquanto ele come, acha delicioso, e Fel exige provar também, arrancando o prato de suas mãos. Fel acha incrível e imediatamente pede mais. Enquanto viajam pela floresta, Fel de repente para. Ele vê alguns cogumelos brilhantes e diz que eles têm o poder de curar o corpo. Eles costumam ser bastante raros, então Mukata decide estocar alguns. Sui come os cogumelos enquanto Mukata continua a colhê-los. Mukata acaba com um monte e Sui de repente começa a brilhar. Mukata se pergunta se ele está bem e o brilho para. Mukata usa sua habilidade de avaliação só para ter certeza e descobre que Sui ganhou a habilidade de criar poções de cura. Fel sugere que a habilidade vem de comer todos os cogumelos, lembrando-se de uma vez em que viu um slime virar metal depois de comer apenas metal. Mukata fica muito feliz ao saber disso, e elogia Sui. Ele pede para Sui tentar sua nova habilidade, e Sui faz isso. Ele eventualmente cria a poção de cura com a mão, e Mukata rapidamente pega uma garrafa e a enche. Mukata avalia a poção, e é considerada de alta qualidade. Mukata se pergunta o que isso significa, e descobre que Sui pode criar 3 níveis de poções que podem ser usadas para curar quantidades diferentes.
Fel diz que está por aí há muito tempo, mas nunca viu um slime que pode produzir poções de cura, então ele acha que Sui deve ser único. Sui pula sobre ele e ele continua a elogiá-lo. Eles continuam viajando até que eventualmente entram no território dos grifos. Um grifo aterrissa, e Mukada fica apavorado, mas o grifo mostra respeito e é capaz de falar. Ele pede um favor a Fel, dizendo que quer lutar com Fel para poder ser aceito como líder de seu grupo. Fel concorda, mas diz que não vai pegar leve. Mukada se protege, mas comunica a Fel para não matá-lo. A luta deles começa quando Fel avança contra o grifo. Fel dá um chute e o grifo dispara suas penas para baixo. A área fica cheia de poeira, e o grifo lança um ataque. Mas Fel usa sua magia de vento, criando um tornado enorme que corta o pássaro. Mukada diz a ele que já fez o suficiente e Fel termina sua magia. Mukada corre e o grifo está gravemente ferido. Mukada chama por Sui e despeja a poção de cura no pássaro. O grifo está salvo, mas se sente mal por ter perdido. Porém, Mukada diz para ele olhar mais de perto, e parece que ele conseguiu causar algum dano a Fel. E Fel relutantemente admite isso. O grifo solta um grito e o resto de seu bando se junta a ele. Ele é aceito como líder e, como agradecimento, ele dá a Mukada uma de suas penas, dizendo que eles não comerão seus descendentes. Os grifos partem e eles se preparam para mais uma noite. Fel exige muita carne depois de usar sua energia na luta, mas Mukada menciona que ele já come bastante todos os dias. Mukada decide cozinhar o restante da carne, fritando um pouco de carne de orc. Fel e Sui devoram a comida alegremente, mas Mukada hesita, lembrando como os orcs pareciam, mas no final é só carne de porco, e todos comem felizes. Após a refeição, Fel se pergunta se tem feito suas oferendas para Ninri, mas Mukada parece ter esquecido. Fel o repreende e vemos Ninri esperando. Mukada finalmente reza, e Ninri grita com ele por estar atrasado. Mukada diz que estava ocupado, mas Ninri diz que estava observando e sabe que ele simplesmente esqueceu. Ela continua a repreendê-lo, mas Mukada implora por perdão, oferecendo uma grande variedade de sobremesas ocidentais. O humor de Ninri muda instantaneamente. Babando pelas sobremesas, ela fica encantada com o bolo e exige que Mukada envie a mesma quantidade da próxima vez. O grupo finalmente atravessa a floresta e se aproxima do reino de Leonhard. Ele menciona que precisam ir à guilda porque estão sem carne, e Fel imediatamente se preocupa. Ele começa a procurar a estrada, e eles avistam uma caravana ao longe. Fel menciona que estão sendo atacados por bandidos, e Mukata diz para ele salvá-los, oferecendo um jantar especial. Fel sai correndo, empolgado com a proposta, e vemos que na caravana as pessoas estão lutando contra os bandidos. Fel chega soltando um rugido ensurdecedor que faz todos pararem. Ele diz aos bandidos para se renderem ou então, e todos jogam suas armas no chão. Todos são capturados e conhecemos Lambert, o dono da caravana, e Lars, o líder do grupo de aventureiros. Eles agradecem a ele por sua ajuda e ficam surpresos ao conhecer a pessoa sobre a qual todos os rumores falavam. Mukata se pergunta para onde estão indo, e Lambert diz que estão indo para a cidade de Carolina. Mukata revela que são novos na área, então ele pede para acompanhá-los. Lambert se sente mais seguro tendo-o por perto e os convida para se juntar a ele. Quando Mukata se junta à escolta, ele ouve os guardas debatendo se Fel é um Fenrir ou um grande lobo. Mukata fica chocado ao ver que os rumores sobre ele se espalharam tanto, mas descobre que as guildas têm enviado cartas sobre ele usando ferramentas mágicas de teletransporte. Todos parecem focados no Fel, mas Mukata está preocupado em revelar sua identidade como um herói invocado com suas habilidades de armazenamento de itens e loja. Ele percebe que os nobres parecem ter mais interesse no Fel e ele espera que ninguém tente nada neste novo reino. A caravana para a noite, e Fel lembra a Mukata que ele prometeu-lhe um jantar especial por salvar a caravana. Enquanto os guardas se contentam em comer carne seca, Mukata encontra uma área privada. Fel exige muita carne, mas Mukata parece entediado com seus pedidos. No entanto, quando Sui diz que quer um pouco de carne, Mukata concorda felizmente. Ele está sem bifes, então decide combinar toda a carne que sobrou. Como ele prometeu um jantar especial, Mukata capricha no tempero. Ele marina a carne com seus molhos, depois adiciona farinha e a sacode para criar uma cobertura. Ele frita tudo e cria um delicioso prato de frango frito. Sui acha incrível que acha 2 sabores diferentes, e Fel também parece gostar. Enquanto Mukata cozinha o resto da carne, o cheiro se espalha pelo resto da caravana. Todos são atraídos pelo cheiro e se aproximam para verificar. Eles se perguntam o que ele está comendo, e Mukata oferece para que experimentem um pouco.
Os homens imediatamente acham que é delicioso, dizendo que é a melhor comida que já comeram. Mukata continua cozinhando e servindo a comida, e ao final, Mukata está exausto. Os guardas todos o agradecem pela comida, mas no final ele não conseguiu comer nada. Os guardas dizem a ele para descansar enquanto eles fazem a vigília à noite, mas os bandidos os xingam. No entanto, Mukata os adverte para não tentarem nada engraçado, senão Fel irá destruí-los, e os bandidos ficam apavorados. Após uma noite tranquila, eles chegam a Carolina. Lambert explica que é a quinta maior cidade do reino, e que sua família tem sido comerciantes de couro na cidade por gerações. Os bandidos são entregues aos cavaleiros da cidade, e Lars está indo para a guilda para apresentar seu relatório. Mukata decide também ir ao sindicato e promete visitar a loja do Lambert. No sindicato, Mukata descobre que seu cartão foi cancelado. Ele não completou o número mínimo de missões no mês passado, então acabaram desativando seu cartão. Mukata pensa em tudo o que passou no último mês, mas o atendente diz que as pessoas geralmente tentam pegar o máximo de missões para rapidamente chegarem ao rank EF, porque o prazo é estendido para 3 meses. Mukata decide se registrar novamente e menciona que ganhou um segundo familiar. Ele mostra Sui, mas a garota não fica impressionada. Ele é ridicularizado por alguns aventureiros, mas tenta não se deixar abalar. 3, 2, 1... Mukata vai até o açougue da guilda, mas se depara com Lars e seu grupo. Mukata diz que está apenas tentando vender algumas das feras que Fel capturou, e Lars pede para dar uma olhada, querendo ver o que Fel capturou. Mukata acha que está tudo bem, mas quando ele mostra o que coletou, o grupo fica chocado, pois nunca tinham visto alguns dos monstros. O açougueiro fica animado para trabalhar com materiais de tão alta classe, afirmando ser o melhor na dissecação de monstros. Ele esfola a serpente vermelha, mencionando como a carne é algo que os plebeus nunca teriam a chance de provar. Mukata e Fel imaginam como será o sabor, e Lars de repente se pergunta que tipo de carne eles comeram no jantar da noite anterior. Mukata diz que foi um pouco de tudo, mencionando pássaro de pedra, veado gigante e carne de orc. O grupo imediatamente se desculpa com ele, sem perceber que tiveram uma refeição de tão alta qualidade. Mas Mukata diz que está tudo bem, já que ele tem tanto. Lars diz que é bem conhecido na cidade e pede para ele ligar se precisar de alguma coisa. À noite, Mukata descansa em uma pousada. Ele pensa que deveria tentar alcançar o nível EF, já que precisa manter acesso ao açougueiro. Ele não tem certeza sobre se tornar um aventureiro, e de repente ouve a voz de Ninri dizendo que ele tem coisas mais importantes a fazer. Ela diz que tem esperado pacientemente por ele, então Mukata verifica sua loja em busca de doces. Ele escolhe um monte de gelatinas e pudim e os oferece para Ninri, agradecendo-a pela bênção. Quando Ninri experimenta o pudim, fica maravilhada com sua natureza trêmula. Mas enquanto o saboreia, parece que atraiu a atenção das outras deusas. No dia seguinte, Mukata verifica o quadro de empregos no guilda. Cada um dos trabalhos dá pontos de acordo com sua dificuldade, sendo coleta de ervas 1 ponto e caça a goblins 3 pontos. Ele precisa chegar a 100 pontos para subir para o próximo nível, e Fel acha que eles deveriam pegar a missão dos goblins para subir de nível mais rápido. Mas Mukata se recusa, porque ainda tem trauma da última vez que lutou contra goblins. Fel quer chegar ao oceano o mais rápido possível, para que ele possa comer todos os frutos do mar que quiser. Ele está desejando frutos do mar desde a última vez que comeram peixe. Fel pergunta a Soi o que ele acha, sugerindo que ele poderia lutar contra goblins, e Soi fica animado. Mukata tenta convencê-lo a escolher a opção mais segura de coletar ervas, mas Soi diz que já pode fazer seu próprio remédio e prefere apenas lutar. Mukata cede e pega a missão de caça aos goblins. Eles entram na floresta e a missão deles é caçar 3 goblins. Eles rapidamente encontram alguns goblins, e Soi facilmente os derrota com suas balas de ácido. Como prova de que mataram os goblins, Mukata tem que cortar suas orelhas direitas. Mukata tem dificuldade em fazer isso, e Fel acha estranho, já que ele deveria estar acostumado a cozinhar monstros. Mas Mukata argumenta que não é a mesma coisa. O desabafo de Mukata acaba atraindo um enxame inteiro de goblins. Soi facilmente os elimina, detonando-os com seu spray ácido. Eles encontram o acampamento dos goblins, mas Mukata diz que já fizeram o suficiente para completar a missão. Soi implora para continuar, e Mukata abaixa a guarda, e Fel o arrasta junto. No final, eles eliminam todos os goblins, e Soi diz que se divertiu muito. Fel diz a Mukata para coletar as orelhas, mas Mukata quer recusar. Fel o arrasta junto, e após coletar todas as orelhas, Mukata fica emocionalmente abalado.
Mukata fica preocupado sobre como eles devem se livrar de todos os corpos, não querendo atrair outros monstros ou até mesmo a formação de uma masmorra. Fel sugere que eles poderiam queimar os corpos, mas Mukata se preocupa em causar um incêndio florestal. Mukata acaba pedindo a Sooi para derreter todos os corpos com seu ácido, e Sooi começa a tremer e cresce para um tamanho enorme. Parece que Sooi ganhou uma nova habilidade de mudar seu tamanho. Sooi começa a tremer novamente e se divide em pedaços menores. Há um exército inteiro de gosmas, e elas começam a derreter a pilha de goblins. Mukata se pergunta se Fel já viu algo assim, mas até ele está maravilhado. Sooi termina o trabalho e Mukata se pergunta o quão mais forte ele vai ficar. Quando Mukata retorna para o Guilda, todos ficam chocados com a quantidade de goblins que eles derrotaram. Ele é chamado para se encontrar com o mestre da guilda e Mukata começa a se preocupar. Eles são apresentados ao mestre da guilda, Willen, que confirma que eles aniquilaram todo o assentamento de goblins. Mukata admite isso e Willen fica impressionado com a força de Fel. Ele revela o verdadeiro motivo para chamá-lo, mencionando uma mensagem que recebeu do Palácio Real. Diz que eles podem viver livremente no país. No entanto, desejam depender dele em momentos de emergência. Mukata comemora estar livre das agendas dos nobres, e Willen diz que só ter uma besta lendária no país já será um suficiente impedimento para os países vizinhos. Ao ouvir que Mukata está procurando subir de nível no ranking da guilda, Willen decide usar sua autoridade como mestre da guilda para elevá-lo ao rank C. Mukata fica chocado ao ouvir isso, e Willen diz que seria um problema se o mestre de Fel tivesse um ranking muito baixo. Em troca de aumentar seu ranking, Willen tem alguns pedidos para ele, mas Mukata não está muito interessado em fazer trabalho regular, então ele tenta recusar. Mas Willen menciona que na verdade quer a ajuda de Fel para assumir algumas missões de classificação A e S para ele. Fel confia que pode lidar com qualquer missão, e Willen fica feliz em ouvir isso porque não há aventureiros que normalmente possam assumir esses trabalhos. Willen diz que dirá aos outros aventureiros para não mexerem com eles, e Mukata acha que pode confiar nele, então ele faz um pedido especial. Ele revela um monte de monstros de alta classificação que ele está guardando. Willen e o açougueiro ficam chocados ao ver os monstros e o açougueiro nunca tinha visto uma quimera antes. Mukata explica que os manteve escondidos porque não queria causar uma cena. Ele quer vendê-los para a guilda, mas Willen diz que eles não têm dinheiro nem para comprar a quimera dele. O açougueiro fica animado para trabalhar com um ogro azul, e Mukata se pergunta o que é especial nele, mas o açougueiro diz que é um monstro único de categoria S. Ele aponta o Rei Orc, que também é um monstro de rank S, com sua habilidade de controlar todos os outros orcs. Mukata não consegue acreditar em todos os monstros de rank S que Fel caçou, e Sooi aparece, dizendo que quer ser forte como Fel, e Mukata começa a ficar nervoso. Willen diz para ele voltar no dia seguinte quando seu novo cartão estará pronto. Mais tarde naquela noite, Mukata se pergunta o que eles deveriam comer no jantar, e Fel quer carne como de costume. Mukata acha que eles têm comido muita fritura ultimamente, então ele decide cozinhar algo mais refrescante. Ele ferve um pouco de carne de pássaro de pedra, prepara seus vegetais e então começa a desfiar a carne. Sooi se junta para ajudá-lo e ele finaliza com um molho de gergelim. Fel não tem certeza sobre os vegetais, mas eles acabam devorando a refeição e Sooi acha o molho de gergelim especialmente delicioso. Mukata percebe que não cozinhou arroz, então ele faz um sanduíche para si mesmo. Sooi pede para experimentar um pouco, e Fel também pede mais. Após a refeição, Fel descansa, mas Mukata acha que é muito apertado para ele, pois estão acostumados a dormir ao ar livre. Mukata tira o seu futon para torná-lo mais confortável e ele adormece instantaneamente. No dia seguinte, Mukata volta à guilda e fica surpreso ao ver que seu novo cartão é de prata. Ele agora tem um prazo de 6 meses para completar suas missões para que não seja desativado. Willen continua a pagar Mukata, calculando o valor de todos os monstros que ele vendeu. A serpente vermelha valia 200 ouro e o ogro azul era 432 ouro. Mukata fica chocado com o valor de tudo, incluindo a subjugação do Goblin também, chega a um total de mais de 1.900 ouro. Mukata fica sem palavras e começa a se preocupar com pessoas atrás dele. Willen revela as 2 missões com as quais ele quer ajuda. A primeira é subjugar um grupo de lagartos de metal. Com sua pele metálica, eles são praticamente imunes a ataques físicos. A segunda missão é caçar um rebanho de touros sangrentos e com chifres que têm causado problemas em um campo de caça para iniciantes. Mas Fel diz que são deliciosos, pensando nisso como carne bovina e ficando animado para comer bife novamente. 3, 2, 1... Quando saem da guilda, Mukata pensa que deveriam partir pela manhã.
Fel quer ir imediatamente, mas Mukata diz que se eles forem, acabarão chegando à noite. Mas Fel só quer comer bife o mais rápido possível. Mukata passa na loja de Lambert, e ele está interessado em comprar uma nova bolsa. Lambert mostra a ele uma variedade de bolsas, cada uma feita com materiais diferentes. Mas será para carregar Sui, então ele deixa Sui escolher por si mesmo. Sui escolhe o feito de couro de javali vermelho, e Mukata escolhe um cinto e também alguns sapatos novos. Ele pensa em comprar sapatos da sua loja, mas decide que é melhor não se destacar muito. O total chega a 11 moedas de ouro, mas Lambert insiste em dar tudo de graça, já que Mukata salvou sua vida e lhe serviu uma refeição de altíssima qualidade. Então Mukata agradece a ele. Lambert pergunta sobre a serpente negra que eles comeram, e se Mukata ainda tem a pele, mas Mukata diz que já a vendeu para a guilda. Lambert fica desapontado e menciona que há falta de pele de serpente, ele sonha em conseguir um pouco de pele de serpente vermelha, e Mukata se sente mal por ter vendido tudo para a guilda. Lambert diz a ele que se conseguir mais pele de serpente, venda diretamente a ele, e Mukata concorda. Depois que eles saem, Fel sente vontade de comer serpente, já que falaram tanto sobre isso. Mukata pensa em como estava gostoso, então decide cozinhar novamente. Ele começa a marinar a carne e está pronto para dar a Fel tudo o que ele puder comer. Ele começa a fritar e quando prova, Sui e Fel reclamam que ele está comendo sem eles. Fel quer começar a comer, mas Mukata frita a carne novamente. Quando os dois começam a comer, acham ainda melhor do que da última vez, pois está 2 vezes mais crocante por ter sido frito 2 vezes. Após a refeição, eles estão completamente cheios. Mukata continua cozinhando e Fel diz que não consegue comer mais. Mukata diz que é para ele mesmo e planeja guardar um pouco para ter sempre que quiser. Mukata aproveita uma cerveja enquanto Fel e Sui vão para a cama. Ele reflete sobre sua aventura e se sente sortudo por ter encontrado companheiros assim. Mukata e Fel vão para as montanhas onde os lagartos foram relatados. Mukata se pergunta onde eles poderiam estar, mas Fel consegue detectar sua presença, encontrando uma caverna na montanha. Mukata quer esperar do lado de fora, mas Fel avança para dentro. Quando eles entram, eles só encontram um lagarto e Mukata acha estranho porque ele está brilhando. Ele vê que é um lagarto de Mithril, e Fel diz que ele deve ter evoluído depois de comer um monte de Mithril. Ele diz que a magia não será eficaz porque o Mithril tem a propriedade de difundir magia. Mukata acha que eles podem ter problemas, mas Fel usa seu relâmpago para derrotar instantaneamente o lagarto, dizendo que ele pode usar magia que não pode ser dispersada. Mukata presta suas homenagens e começa a guardá-lo. Ele encontra um pedaço de minério de Mithril e começa a imaginar se tivesse uma arma de Mithril. Ele começa a coletar um pouco de Mithril e Sui o ajuda. Ele pensa em como seria bom para fazer armaduras, já que pode dissipar magia. Até estamos usando a pele do lagarto de Mithril. Fel de repente esmaga o Mithril, dizendo que não precisa de armadura porque sua barreira é muito superior. Ele quer mais ação, então sugere que eles continuem com o segundo pedido do Guildmaster. Mukata não está pronto, mas Fel está ansioso para comer alguns bifes, então ele arrasta Mukata. Eles chegam ao campo onde estão os touros de chifres ensanguentados. Mukata está preocupado porque são tão grandes quanto rinocerontes e tem um temperamento ruim. Ele decide esperar ao lado, e Fel se aproxima dos touros. Sui fica com ciúmes de que Fel está lutando com os touros, então ele rapidamente o segue. Mukata se aproxima para assistir, e num instante há uma rajada de vento e todos os touros estão derrotados. Sui conta animadamente a Mukata sobre a luta, e Fel o elogia como ele fez. Mukata fica surpreso com a quantidade de touros e começa a colocá-los em seu armazenamento. Sui decide ajudar, dividindo-se em vários slimes e ajudando-o a mover os touros. Mukata começa a pensar em todos os pratos de carne que ele vai preparar. De volta à cidade, Willen e o açougueiro ficam chocados ao ver um lagarto de Mithril. Mukata fica nervoso e se pergunta se há um problema. O açougueiro explica que um lagarto de Mithril intacto é tão raro que o último registro de avistamento foi há 400 anos. Willen explica que o lagarto é um sinal de que há uma nova mina de Mithril, dizendo que o Mithril é tão raro que existem apenas 3 minas de Mithril no mundo inteiro. Mukata fica chocado ao saber que é uma questão tão importante. Willen diz que eles terão que manter o lagarto como uma oferta ao rei, mas menciona que ele será compensado por caçar o lagarto e descobrir a mina, sugerindo que valeria cerca de 5.000 ouro. O açougueiro está com ciúmes, mas Mukata parece estar aterrorizado ao ouvir isso. Willen continua a perguntar sobre os touros, mas Mukata mostra que ele já completou esse pedido também, chocando-os mais uma vez.
Ao sair, Mukata se preocupa com sua vida tranquila sendo perturbada. Fel diz que não adianta se preocupar e está mais interessado em comer bifes. Mukata começa a preparar o jantar deles, cortando alguns bifes e fritando-os até ficarem ao ponto. Ele os coloca de lado para descansar em papel alumínio, enquanto Fel espera pacientemente com Sui. O bife está perfeitamente cozido e quando eles o provam, acham que está excelente, com suco transbordando a cada mordida. Fel compara com o wagyu que ele tinha e imediatamente pede mais. Mukata lhe dá outro pedaço e adiciona seu molho de carne favorito, tornando-o ainda mais delicioso. Após a refeição, eles estão totalmente satisfeitos e Fel pensa que seria difícil para ele voltar a comer carne crua. Fel lembra-lhe das suas oferendas a Ninri e parece que ele esqueceu mais uma vez. Ele rapidamente vai preparar a oferenda para ela e ouve a sua voz listando todas as coisas que ela quer que ele envie. Enquanto ele envia a sua oferenda, ele de repente ouve as vozes das outras deusas. Elas acham que não é justo que Ninri esteja recebendo todos os doces para si, mas Ninri diz que é porque ela lhe deu a sua bênção. As outras deusas oferecem abençoá-lo também para que ele envie oferendas a elas, mas Ninri tenta se opor. Mukata diz que já possui a bênção de Ninri, mas elas apontam que ela só lhe deu uma bênção menor, e que ele não tem afinidade com magia do vento. Elas sugerem que com uma bênção mais compatível, ele obterá muito mais benefícios. Como ele tem afinidade com fogo e terra, uma bênção da deusa da terra Kisha ou da deusa do fogo Agni seria muito mais adequada. Ninri interrompe, dizendo que o deus da criação está zangado com eles por dar muitas bênçãos, mas os dois acham que tudo ficará bem se eles derem apenas bênçãos menores também. Mukata se pergunta se já houve alguém com múltiplas bênçãos, mas parece que isso nunca aconteceu antes. Mukata tenta usar isso como motivo para recusar, mas as duas deusas o abençoam de qualquer maneira. A deusa da água Ruka se sente excluída porque Mukata não tem afinidade com a água, então sua bênção seria inútil para ele, e ela chora porque será a única que não receberá uma oferenda dele. As outras deusas começam a entrar em pânico, dizendo a Mukata para fazer alguma coisa. Mukata não sabe o que fazer, e Sui tenta confortá-lo. Ao ver Sui, Mukata pede a Ruka para dar sua bênção a Sui. As deusas todas concordam e Ruka dá sua bênção a Sui. Kisha aponta que Ruka deu a Sui uma bênção completa, mas Ruka diz que está tudo bem, já que ela só dá sua bênção a cada 100 anos, ao contrário dos outros, que constantemente distribuem suas bênçãos, deixando o deus da criação irritado com eles. Agora que ele está abençoado, eles exigem suas oferendas, então Mukata envia para eles uma caixa extra grande de sobremesas e eles ficam muito felizes. Mukata verifica seu status e vê suas novas bênçãos. Sui pergunta o que a bênção faz, e Mukata explica que ela o protege e aumenta seu poder. Mas Sui realmente não entende, então Mukata decide testá-la no dia seguinte. Quando Mukata experimenta sua magia, ele percebe que seu poder aumentou dramaticamente. Mesmo depois de usar sua magia, ele não fica exausto como antes, então ele fica satisfeito com as bênçãos. Ele diz a Sui para tentar um pouco de magia de água para testar sua bênção. Então Sui começa a usar um pouco de magia de água, criando uma esfera giratória de água. Mukata fica impressionado e se pergunta até onde ele pode lançar. Então Sui dispara em uma árvore, que a derruba completamente. Sui também usa água como lâmina, cortando facilmente as árvores. Mukata acha que ele é incrível, mas avisa para não atacar ninguém na cidade. Fel de repente quer lutar com Sui, mas Mukata diz que é cedo demais e Fel fica desapontado, achando que finalmente tinha encontrado um adversário digno. Mukata continua praticando sua magia, testando seu novo feitiço de parede de pedra. Fel sai para caçar, e no final do dia, Mukata está animado para mostrar a eles como ele criou uma casa usando sua magia de terra. Eles não estão particularmente impressionados, e Fel retornou com uma serpente negra, pois sabe que Mukata tem um acordo com Lambert. Mukata está suspeitando das intenções dele, mas Fel só quer ser recompensado com um jantar especial. Quando eles acordam, Fel concorda que a cabana dele era bem confortável, e se pergunta o que farão naquele dia, sugerindo que poderiam ir caçar, mas Mukata não está muito afim. Ele diz que deveriam voltar para a cidade e entregar a serpente negra que Fel pegou para Lambert. Eles voltam para a guilda e Mukata visita o açougueiro. Toda a carne de touro está preparada, e o açougueiro lhe dá o pagamento pela parte que ele vendeu. Mukata tira a serpente negra e o açougueiro fica surpreso por ele ter encontrado outra tão facilmente. Mukata pede para ele prepará-la, e Sui aparece, perguntando se já é hora do almoço. Mukata se prepara para cozinhar e Fel pergunta por que ele está tão entusiasmado. Mukata revela seu novo item que comprou, um moedor que vai deixá-lo fazer carne moída.
Ele começa a moer a carne de boi e Sui acha isso incrível, querendo tentar ele mesmo, e ele ajuda a moer a carne. Eles acabam moendo carne de orc também e misturam as carnes, adicionando ovos, cebolas e formando em hambúrgueres. Elas também são perfeitas para guardar no armazenamento dele. Ele frita os hambúrgueres, adicionando seu molho especial, e Fel mal pode esperar para comê-lo. Depois de desfrutarem da refeição, Mukata lava sua camisa, mas o sabão não é muito bom. Ele tem uma ideia e pensa que poderia vender o sabão de sua loja. Ele compra um monte de shampoo e condicionador, transferindo-os para algumas garrafas para não parecer tão suspeito. Sui brinca em uma banheira de água e Mukata pensa em como não toma banho há muito tempo. Ele vai visitar Lambert, que fica surpreso ao ver a pele da serpente negra. Mukata revela que também é comerciante, então quer que Lambert verifique se seus produtos seriam valiosos. Lambert experimenta o sabonete e acha que tem um cheiro muito agradável. Mukata explica como ele é mais eficaz e também fala sobre o shampoo para lavar o cabelo e o condicionador para deixá-lo sedoso. Mukata fica preocupado com a reação de Lambert, mas Lambert de repente começa a chorar agradecendo-lhe. Como o aniversário de casamento dele está se aproximando e sua esposa está cansada das bolsas e acessórios dele, ele não sabia o que comprar para ela, mas acha que esses produtos seriam perfeitos para ela, já que ela adora tomar banho. Ouvindo isso, Mukata pergunta se ele tem uma banheira e Lambert diz que mandou fazer uma sob medida para sua esposa. Mukata fica impressionado e imagina finalmente tomar banho. Ele pede para ver a banheira e Lambert concorda em mostrá-la. Mukata fica maravilhado ao ver isso, e Lambert explica o quão caro foi, exigindo um dispositivo mágico para purificar a água e contratar um mago da terra para criá-lo. Ele diz que custa mais de algumas centenas de ouro, então ter um como comerciante é prova de que estão indo bem. Mukata está interessado em adquirir um e Lambert se oferece para apresentá-lo ao vendedor, o que Mukata fica feliz em ouvir. Mukata acaba dando os produtos a Lambert para experimentar e sugere que ele os teste em si mesmo antes de dar qualquer coisa à sua esposa. E Lambert concorda, não querendo testar as coisas em sua esposa. No dia seguinte, Mukata visita novamente, e Lambert está animado para vê-lo. Sua esposa de repente corre para encontrá-lo, se apresentando como Marie, e quer saber mais sobre os produtos. Depois que Lambert tomou banho, ele cheirava tão bem, e seu cabelo ficou tão macio que ela notou instantaneamente. Lambert está desapontado por ter estragado o presente de aniversário, mas Marie diz que também experimentou os produtos, com o shampoo limpando seu cabelo melhor do que qualquer outra coisa, e o condicionador deixando seu cabelo bonito e macio. Mukata acha que eles querem comprar mais, mas Lambert pergunta se ele quer vender na loja dele. Mukata fica surpreso ao ouvir isso, já que ele tem uma loja de artigos de couro, mas Marie tem certeza de que os produtos vão vender, dizendo que seria uma pena outro comerciante vendê-los, porque todas as mulheres da cidade vão querer comprar. Ela insiste que Mukata venda a eles no atacado, e ele concorda, já que ele não tem sua própria loja. Marie fica animada ao ouvir isso, especialmente porque ela pode ter um suprimento pessoal. Quando Mukata retorna, ele está exausto depois de entregar um monte de produtos à loja. Fel quer procurar uma masmorra, mas Mukata rejeita a ideia, dizendo que está sendo chamado pelo mestre da guilda. Enquanto Fel espera do lado de fora, Mukata ouve alguns aventureiros falando sobre um wyvern perdido, e fica preocupado com o quão perigosos eles são. Ele vai ver o mestre da guilda e fica chocado ao ver uma pilha gigantesca de ouro. Willen lhe diz que ele está recebendo 5.800 moedas de ouro por descobrir a mina de Mithril, e Mukata só consegue pensar em comprar uma banheira para ele mesmo. De repente, há uma emergência, pois um rebanho de wyverns está se aproximando. Eles estão surpresos por haver um rebanho inteiro deles, mas parece que Mukata derrotou o grupo de touros, que os wyverns normalmente caçariam. Agora todos se agruparam. Há vários aventureiros feridos, com alguns sofrendo do veneno mortal dos wyverns. A guilda está ficando sem poções e antídotos, mas Mukata tira suas poções de alta qualidade. Quando Willen usa a poção, os ferimentos do homem são curados instantaneamente, e eles ficam surpresos com o fato de ter curado tudo, incluindo o veneno. Depois de curar os feridos, Willen ordena que todos os aventureiros com classificação C e acima ajudem a lutar contra os wyverns. Mukata percebe que isso o inclui, e Willen reúne todos, e eles se preparam para lutar, mas Fel os impede, dizendo que eles próprios vão lidar com os wyverns. Mukata não quer ir, mas Fel está entediado e diz que a carne de wyvern é deliciosa, declarando que todos os wyvern que derrotarem pertencerão a eles. Willen quer ajudar, mas Fel diz que ele só atrapalharia. Eles vão para o campo e veem os wyverns à distância. Mukata consegue ver que eles são perigosos, mas Fel não está preocupado e decide que é o momento perfeito para ensinar Sui a lutar contra oponentes voadores.
Fel e Sui se aproximam, desviando dos ataques dos Wyverns. Ele diz a Sui que golpes na cabeça são os mais eficazes, mas suas asas são mais fáceis de acertar. Sui tenta mirar na cabeça, erra a cabeça, mas é o suficiente para trazê-lo ao chão e Fel termina. Eles começam a lutar contra os Wyverns e Mukata se esconde. Enquanto os observa lutar, ele pensa que Sui está se tornando cada vez mais como Fel, que sempre quer lutar. De repente, um Wyvern se aproxima dele, mas ele está protegido pela barreira de Fel. Quando o Wyvern tenta atacar novamente, é parado por Sui, que o afasta e Fel o finaliza. Depois de derrotar todos os Wyverns, Fel fica com um pouco de fome, então Mukata se prepara para cozinhar. Ele pega os hambúrgueres que preparou e Fel pensa que vão comer a mesma coisa de novo, mas Mukata os cobre com ovo e pão ralado. Ele frita todos, e com essa pequena mudança, a refeição deles fica completamente diferente. Fel não consegue acreditar em como o sabor é diferente, achando a crocância adicional deliciosa. Enquanto isso, na guilda, Willen e os aventureiros começam a ficar preocupados, perguntando-se se Mukata poderia lidar com os Wyverns. 4 horas e 50 minutos depois, Mukata finalmente retorna e relata que eles derrotaram todos com sucesso. Os aventureiros ficam maravilhados e celebram, o que Mukata acha estranho. Mas Willen menciona que se os aventureiros tivessem lutado contra os Wyverns, pelo menos metade deles teria morrido. Willen diz que estava preocupado que tivessem falhado porque demoraram muito para voltar, e Mukata se sente mal porque foi uma batalha fácil, mas eles apenas pararam para almoçar. Ele decide não mencionar isso, mas Fel aponta o motivo pelo qual eles estavam atrasados, e Mukata fica envergonhado. Mukata relata que havia 13 Wyverns, e Willen está interessado em comprar suas partes. Mukata está feliz em vender tudo, exceto a carne, mas o guilda só tem dinheiro suficiente para comprar metade dos Wyverns. De volta à pousada, Mukata de repente lembra que precisa enviar suas oferendas às deusas, e ele recebe uma mensagem divina de Agni dizendo para ele se apressar. Mukata explica que está prestes a enviar sua oferta, e de repente recebe uma mensagem secreta de Henki, lembrando-o de que ela foi a primeira a lhe dar uma bênção, então ela quer receber mais doces do que os outros. Tisha secretamente diz a ele que quer que ele envie o shampoo e os produtos para cabelo que ele tem vendido, e Ruka quer experimentar a outra comida dele. Mukata diz a eles que não pode manter suas ofertas em segredo, pois enviará tudo de uma vez, e Agni fica brava porque as outras deusas estavam fazendo pedidos secretos. Então ela se junta e diz a Mukata para enviar álcool para ela, e Mukata só pode concordar. No dia seguinte, Mukata e Fel estão atraindo mais atenção após derrotar os Wyverns, e Mukata se dirige a uma certa loja. Ele fica maravilhado enquanto olha em volta, conferindo as diferentes banheiras. E o atendente explica que elas começam a partir de 300 ouro, com algumas feitas de materiais diferentes que proporcionam efeitos variados. Enquanto Mukata considera as opções, o atendente revela seu produto mais novo, mas quando Mukata o vê, na verdade parece apenas uma banheira normal. Ele acaba escolhendo a banheira verde, e o atendente fica chocado por ele ter decidido tão facilmente, já que seria muito caro para uma pessoa normal. O atendente se pergunta como ele vai pagar, sugerindo seu plano de pagamento. Mas Mukata mostra que ele tem o dinheiro. O atendente se pergunta onde entregá-la, mas Mukata diz a ele para não se preocupar, já que ele pode simplesmente colocá-la em seu armazenamento. Mukata fica muito feliz, e diz a Fel que eles devem sair da cidade porque todos estão olhando para eles desde que lidaram com os Wyverns. Eles encontram um lugar agradável e Fel decide ir caçar. Mukata demarca uma área no chão e, usando sua habilidade de parede de pedra, ele cria uma área privada. Ele pega a banheira e pede a Sui para enchê-la com água, e quando está cheia, Mukata usa sua bola de fogo para aquecer a água. Antes de tomar seu banho, Mukata se esfrega furiosamente e finalmente relaxa com Sui. Depois do banho, Mukata decide cozinhar um pouco da carne de Wyvern, e ele está animado já que Fel mencionou como ela é saborosa. Ele corta a carne em fatias finas, cria um molho rico e faz uma tigela especial de carne de Wyvern. No entanto, ele percebe que Fel ainda não voltou, então decide fazer um ensopado já que tem tempo extra. Ele compra os ingredientes e corta tudo. Ele sela a carne até ficar dourada, adiciona os vegetais em seguida e depois adiciona água e um pouco de vinho tinto. Ele adiciona um pouco de molho para dar mais sabor e depois deixa cozinhar em fogo baixo. Sui menciona que Fel está de volta e, enquanto Mukata espera que ele apareça, um dinossauro surge, o que é um choque para Mukata. Mukata pergunta a ele sobre o lagarto gigante e Fel menciona que sua luta com os Wyverns foi decepcionante. Então ele foi caçar e acabou encontrando um dragão da terra.
Mukata não consegue acreditar no que está ouvindo e não pode acreditar que há um dragão na frente dele. Ele não sabe o que fazer com isso, mas Fel diz que será delicioso. No entanto, Mukata lembra-se dos monstros excepcionalmente raros que caçou, mas que são impossíveis de vender. Ele acha que um dragão definitivamente se enquadrará nesta categoria, mas Fel insiste que será delicioso. Mukata diz que vai ser um problema, mas Fel sugere que ele peça à guilda para ajudá-lo a revendê-lo, e Mukata acha que isso pode ser possível. 3, 2, 1, vai! Mas Fel imediatamente nega isso. Mukata continua sem seguir Hahakoshi a espirrar água nele para molhá-lo, mas Fel acha cócegas e se pergunta se Sui poderia apenas usar sua magia de água, mas Mukata menciona que a água de Sui não estaria quente. No entanto, Mukata tem uma ideia e transforma Sui em um chuveiro conectado à água quente. Fel fica completamente encharcado e Mukata começa a ensaboá-lo. Fel começa a gostar, mas Mukata menciona lavar o rosto dele. Embora isso o assuste, Fel concorda, não querendo parecer fraco como um lendário Fenrir. Depois de tudo, Mukata se prepara para secá-lo, mas Fel sacode toda a água. Usando sua magia de fogo e o vento de Fel, eles criam uma brisa quente para ajudá-lo a secar. Mukata comenta como ele está bem e Fel exige que é hora do jantar. Eles começam com as tigelas de carne especiais, que Fel acha incríveis, e Mukata fica surpreso que o Wyvern tem um gosto semelhante ao Wagyu. Enquanto eles comem, Mukata diz a Fel que ele precisa começar a tomar banhos regulares, e Fel não fica feliz com isso. Mas Mukata usa Sui para dizer a ele que ele está com uma aparência melhor agora, então Fel concorda com o arranjo. Quando eles experimentam o ensopado de Wyvern, Fel não consegue acreditar em como é saboroso, e está ansioso para ver o que Mukata fará no futuro. De volta à guilda, Willen diz que é impossível revender o dragão, e o açougueiro menciona que cada parte do corpo do dragão é muito valiosa, e se recusa a trabalhar nele. Fel menciona que só quer a carne, mas Mukata diz que não é tão simples. No entanto, Willen acha que pode ser possível para um certo especialista em dragões, e Mukata e Fel estão animados. Willen me aponta para outra cidade, e Fel está animado para ver que fica perto do mar, lembrando-se de seu objetivo de comer krakens e outros monstros marinhos. Mas Willen e o açougueiro apenas riem, ouvindo uma declaração tão absurda, mas eles sabem que é exatamente isso que farão. Mukata se despede das pessoas que conheceu pelo caminho e eles partem para sua próxima aventura. Mas é aqui que o vídeo termina. Espero que tenha gostado do vídeo, lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.